Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Fique à vontade ao longo da aula para interagir comigo com o chat ou com o microfone, tá? Por favor, a qualquer momento podem me interromper, tá? É sempre importante o feedback de vocês para saber se o conteúdo tá muito pesado, tá de boa, se a explicação tá muito rápida ou não, se tá dinâmica ou não também a abordagem, tá? Então, sempre fiquem à vontade, por favor, tá? Bom, pessoal, a gente começa a aula hoje, né, continuando aí já na mesma pegada que nós estávamos nesses últimos dias, né? A gente começa vendo o verbo to trade. Trade. Trade em inglês significa trocar. Trocar uma coisa por outra, né? Ah, eu já falei várias vezes, né? Verbo é uma palavra que indica ação, presente para indicar que uma ação ocorre nos tempos atuais. Gerúndio é para dizer que uma ação ocorre no momento da fala, o passado para falar sobre uma ação que já ocorreu. Então, para não ficar muito maçante ou ficar toda a aula explicando novamente isso, eu já vou direto aqui para a explicação do verbo em específico, tá? Se você precisa novamente de uma explicação sobre o conceito, etc., recomendo que você assista principalmente a gravação da aula de ontem, já está disponível para você, e você pode acessar lá, tá? E para reforçar melhor esses conceitos. Enfim, o verbo to trade, verbo trocar. I trade, eu troco. I trade, eu troco. I trade, eu troco. O gerúndio é trading, para dizer que está trocando. Então, I am trading, I am trading, I am trading. Eu estou trocando. I am trading, tá? Eu troquei. I traded, I traded, I traded. Se fosse você trocou, you traded, nós trocamos, we traded, né? E assim por diante. Portanto, a conjugação do verbo trade, que é trocar, se dá através de trade, trocar, trading, trocando, e traded, trocou, tá? Trade, trading, traded. Trade, trading, traded, tá? Isso quer dizer que ela trocou, she traded. Nós trocamos, we traded. Ela trocou, she traded, e assim por diante. Trade, trading e traded, tá? Então, se eu quero dizer que você troca um carro, eu digo you trade a car. You trade a car. Você troca um carro. Se eu quero dizer que você está trocando, you are trading a car. E você trocou um carro, you traded a car. You traded a car. Se eu quero dizer que você está trocando uma televisão, eu digo you are trading a TV ou a TV. Né? A pronúncia desse A pode ser tanto A quanto A mesmo. You are trading a TV ou you are trading a TV. Se eu quero dizer que você trocou uma TV, eu digo you traded a TV. You traded a TV. Você trocou uma TV. Da mesma forma que, se eu quisesse dizer que você trocou uma camisa, então seria you traded a shirt. You traded a shirt. You traded a shirt. Ou seja, você trocou uma camisa, tá? Trade, trading, traded. Trocar, trocando e trocou, tá? Então, se eu quero dizer, por exemplo, que eu troquei a bola, eu digo I traded the ball. Se eu quisesse dizer que eu estou trocando a bola por outra, eu digo I am trading the ball. I am trading the ball, tá? Se eu quero dizer que ela está trocando a janela, eu digo she is trading the window. She is trading the window. She is trading the window. Se eu quero dizer, por outro lado, que ela trocou a janela, então eu digo she traded the window. She traded the window. She traded the window. Ela trocou a janela. Tudo bem? A cenário alternativo que corresponde à tradução de eu troquei a porta ontem. Qual é a resposta correta aqui?
Letra C, né? Eu troquei, I traded, a porta, the door, ontem, yesterday. Letra A não é, vamos ver por quê. Eu troquei a porta, I traded the door. Até aqui tá certo, né? Só que tonight é hoje à noite. Tonight é hoje à noite, né? Eu quero dizer ontem. Tonight é hoje à noite, então a letra A não é. Letra B, I traded the door, também começa certo, eu troquei a porta, só que today não é ontem, today é hoje, né? Ontem é yesterday, né? Tem até a música dos Beatles famosa, Yesterday, que significa ontem, né? E a letra D não é, porque I trade the door, trade está no presente, eu troco a porta, né? E today é hoje, então aqui está completamente errado, tá? A única alternativa certa é a C. I traded, eu troquei a porta, the door, yesterday, que é ontem, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilo? Precisa que eu retome aqui alguma parte? Sim, sim. O verbo to change é um sinônimo de trade, né? Então você pode tanto falar o verbo trocar através do trade ou change, dá na mesma. Trade, trading, traded, change, changing, changed, tá? É que o change, Thiago, ele ele pode ter um sentido a mais de trocar que trade não tem. O trade é quando a gente troca uma coisa por outra. Você pode ver os exemplos que eu dei. Por exemplo, trocar a porta, trocar a bola, trocar a janela, trocar o carro, né? Ou seja, você trocar uma coisa por outra coisa. Agora, o change, o verbo to change, a gente pode usar também para dizer, o change pode ser usado não no sentido só de trocar algo por outra coisa, mas de algo mudar. Por exemplo, eu posso falar que eu mudei e sou uma pessoa melhor. Ou seja, I changed, I am a better person. I changed. Eu mudei. Então, o change, além de ter sentido de trocar uma coisa por outra, ele também pode ter o sentido de algo mudar, né? I changed, eu mudei. I am changing, eu estou mudando, tá? Mudando, assim, de personalidade, mudando de atitudes. E isso o trade não tem. O trade não tem esse sentido adicional. O trade é apenas trocar uma coisa por outra. Tá? O change também pode ser trocar uma coisa por outra, uma bola por outra bola, uma janela por uma janela, uma porta por uma porta, só que o change também tem esse sentido adicional, pode ter esse sentido adicional de uma pessoa estar mudando, né? Então, estou mudando de atitudes, estou mudando é, de pensamento, tudo bem? Então, o change pode ter esse sentido adicional, tá? Na continuidade, a gente tem os adjetivos, né? A gente já viu que os adjetivos são palavras que expressam uma característica acerca de substantivos, ou seja, são palavras que expressam características acerca de pessoas, acerca de lugares, acerca de objetos. Então, você falar que algo é bonito, que algo é feio, que algo é grande, que algo é pequeno, que algo está perto, que algo está longe, você está atribuindo características, tá? E essas características são os adjetivos. Como a gente pode ver, os adjetivos são invariáveis, né? Por causa que eles não variam em inglês. Diferentemente do português, que nós temos, por exemplo, o adjetivo bonito, que vira bonitos para um grupo de homens, que vira bonita para uma mulher e que pode virar bonitas para um grupo de mulheres, em inglês nós vamos utilizar o mesmo adjetivo para todos os sujeitos, independentemente de quantas pessoas estamos nos referindo ou até mesmo ao gênero. É a mesma coisa que se em português a gente falasse o homem é bonito, a mulher é bonita, os homens são bonitos e as mulheres são bonita, são bonito, né? Então, se em português fosse invariável, a gente utilizaria o bonito para falar, para fazer referência a um grupo de mulheres, a uma mulher só, a um grupo de homens, tá? Já que ele não iria variar, tá? Então, um adjetivo sempre você vai utilizar da mesma forma para singular, da mesma forma para plural. Você vai utilizar ele sempre da mesma forma para fazer referência a um homem ou uma mulher, a um grupo de homens ou mulheres, independe de gênero e número, que é singular e plural, tá? Nós temos aqui, né, o adjetivo flawless. Flawless, que significa perfeito.
flawless, 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 tá? Que significa perfeito. Daí você pode pensar, poxa, mas eu aprendi que perfeito é perfect. Eu aprendi errado. Não. Perfect é uma forma diferente de você falar que algo é perfeito. Tanto flawless quanto perfect são sinônimos, significam que algo é perfeito ou perfeita, tá? Então, por exemplo, ó, se eu quero dizer que o smartphone é perfeito, eu posso dizer the smartphone is flawless, the smartphone is flawless, the smartphone is flawless, ou eu posso dizer the smartphone is perfect, the smartphone is perfect, não tem problema nenhum. Agora, eu só quero dizer que os celulares, os smartphones são perfeitos, eu vou dizer the smartphones are flawless ou the smartphones are perfect. Você pode perceber, né, que o substantivo vai para o plural, né? Smartphone, smartphones, o is, que é singular, o are, que é plural. Então, the smartphone is e the smartphones are. Então, aqui a gente percebe que é igual em português, né? O substantivo vai para o plural, o verbo também vai para o plural. Só que o adjetivo não. Eu disse the smartphone is flawless e the smartphones are flawless. Eu utilizei o mesmo flawless, podia ser perfect aqui também. Os smartphones são perfeitos, né? Mas por que que aqui eu utilizei o adjetivo da mesma forma que aqui? Porque aqui os adjetivos em inglês são invariáveis, não importa gênero, não importa número, ou seja, singular e plural, sempre vai ser exatamente da mesma forma. Tudo bem? Então, the smartphone is flawless ou the smartphones are flawless. The smartphone is perfect ou the smartphones are perfect. Tanto flawless quanto perfect, perfeito ou perfeita. Então, se eu quero dizer que aquilo é perfeito, eu posso dizer that is flawless ou that is perfect, tá? Se eu quero dizer, por exemplo, que o Windows é perfeito, né? Eu digo Windows is flawless ou Windows is perfect, ou seja, a Windows é perfeito, né? O sistema operacional Windows, tá? Is flawless ou is perfect, já que são sinônimos, tá? Assinar a alternativa que corresponde à tradução de Windows perfeito. Qual que é a resposta certa aqui, pessoal? Isso, letra D de dado. Aqui talvez vocês precisaram dar uma olhada melhor, duas vezes ali, né? Por quê? Porque quando eu falo Windows perfeito, você sabe que o Windows significa janelas, né? Mas quando eu falo Windows perfeito, quando eu falo para você, meu Windows é perfeito, você entende que eu estou dizendo que as minhas janelas são perfeitas? Ou você entende que o meu sistema operacional Windows é perfeito? Você entende que o meu sistema operacional Windows é perfeito. Logo, Windows, vamos entender que é uma marca. Então, eu não vou falar a minha janelas é perfeito. Não, vou dizer meu Windows é perfeito, meu sistema operacional Windows é perfeito. A gente viu ontem também que quando não tem o verbo entre um substantivo e um adjetivo, a gente primeiro fala o adjetivo e depois o substantivo. Ou seja, eu não digo, por exemplo, mulher bonita. Eu falo bonita mulher. Primeiro eu falo característica e depois o termo que está caracterizando. Então, ao invés de falar mulher bonita, eu falo bonita mulher. Ou seja, ao invés de woman beautiful, fica beautiful woman. Em vez de dizer prédio alto através de building tall, eu vou dizer tall building, ou seja, alto prédio. Já que eu não tenho o verbo entre o termo caracterizado e o termo que está caracterizando, como eu não tenho o verbo entre eles, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar a característica e depois o termo caracterizado, tá? Então, não digo Windows perfeito como flawless Windows. Perdão, eu não falo Windows perfeito como Windows flawless.
Eu falo flawless windows, primeiro a característica, depois o termo caracterizado. Ah, mas por que a letra C não pode estar certa também? Porque eu estou me referindo ao sistema operacional Windows, é um substantivo próprio. O substantivo próprio começa com letra maiúscula. Então, esse Windows tem que estar com W maiúsculo, tá? A letra B está errada, porque o Windows Flawless é aquilo que eu falei, como nós não temos um verbo entre o termo caracterizado e o termo que está caracterizando, como eu não tenho o verbo aqui, eu primeiro vou falar característica e depois o termo caracterizado. Então, não posso falar Windows Flawless, tem que falar Flawless Windows, né? E as duas aqui estão erradas, a diferença é que F está maiúsculo aqui e aqui está minúsculo, mas as duas estão erradas, porque eu tenho que falar primeiro a característica e depois o termo que estou caracterizando, né? Pessoal, até aqui alguma dúvida? A gente viu o verbo trade, que é trocar, trade, trading, traded, e o adjetivo flawless, que também tem um sinônimo perfect em inglês. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome explicar alguma coisa antes da gente dar continuidade na aula? Por favor, como que tá? Certo. Na continuidade, nós temos o verbo falar, tá? Que é o verbo talk, 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 tá? Então, se eu quero dizer que eu falo, eu digo I talk. Se eu quero dizer que você fala, you talk. Eles falam, they talk. Nós falamos, we talk. Agora, se eu quero dizer que alguém está falando, vou dizer talking, com o acréscimo do ing. Então, eu estou falando, I am talking. Você está falando, you are talking. Ele está falando, he is talking. Ela está falando, she is talking. Nós estamos falando, we are talking. Eles ou elas estão falando, they are talking. They are talking. They are talking. E o passado é talked. Então eu falei, I talked. Você falou, you talked. Eles falaram, they talked. Nós falamos, we talked. Ela falou, she talked. Ele falou, he talked. Certo? Se eu quero dizer que eles falam, eu digo they talk. Quero dizer que eles estão falando, they are talking. E eles falaram, they talked. Tá? Então, falar, falando, falou. Talk, talking e talked, tá? Lembrando que quando você vai dizer falando, você não diz eu falando, você diz eu estou falando. Quando você vai dizer que, por exemplo, uma mulher está falando, você não diz ela falando, não, você diz ela está falando. Então você vai ter que se lembrar do verbo to be em inglês, né? Que, que é o I am, o you are, o he is, o she is, o we are e o they are. Então, eu estou falando, I am talking. Você está falando, you are talking. Ela está falando, she is talking. O verbo to be, foi o conteúdo da nossa primeira aula, lá na nossa aula experimental. Novamente, se alguém quiser depois ter acesso novamente ao material dessa aula, me fala lá no WhatsApp, que é uma aula importantíssima, tá? Esse conteúdo é primordial, tá? Então, você fala, you talk, você está falando, you are talking, né? Você falou, seria you talked, né? O mesmo vale para ele, ele falou, he talked. Se fosse ele está falando, seria he is talking. He is talking, tá? Se eu quero dizer que eles ou elas falaram, they talked. Se eu quero dizer que eles estão falando, they are talking. Se eu quero dizer que eu estou falando, I am talking. Você está falando, you are talking. Você falou, you talked. Eles falaram, they talked, tá? Então, o verbo to talk, bem tranquilo, muito importante. Falar.
falando, falou. Então, I talk, I am talking, I talk it. You talk, you are talking, you talk it. Né? They talk, they are talking, they talk it. Tá? Então, até aqui, a gente viu o verbo trade, que é trocar, trading, trocando, e traded, trocou. Vimos o flawless, que é perfeito, que é um sinônimo de perfect, que também que significa perfeito ou perfeita. E a gente viu agora o talk, que é o verbo falar. Talking, falando, e talked, falou. Tá? Bem tranquilo. Na continuidade, a gente vê o brave. Brave, que significa bravo ou brava em inglês, adjetivo bravo, né? Só que esse bravo não é bravo de alguém zangado. Se você quer falar que alguém está bravo, por exemplo, a mulher está brava com o filho, né? Ou o chefe está bravo com o funcionário. Quando é bravo, no sentido de você estar com raiva, você vai utilizar o adjetivo angry, que a gente vai ver mais para frente. Esse brave significa bravo ou brava no sentido de valentia, tá? Para você dizer que alguém é, por exemplo, aquele homem é bravo, ou seja, ele é valente, ele é um homem corajoso. Ah, aquela é uma mulher brava, ou brava mulher, né? Aquela mulher com coragem, aquela mulher com valentia, aquela mulher valente, tá? Então, esse brave não é bravo ou bravo no sentido de estar zangado ou com raiva. Para essa conotação, nós temos o adjetivo angry, repito. Esse brave é para dizer que alguém é bravo ou brava, para dizer que tem coragem, tem valentia, tá? Então, por exemplo, se eu quero dizer que o homem é bravo, no sentido de ele é valente, ele é corajoso, eu vou dizer o homem é bravo através de the man is brave. O homem é bravo. The man is brave. O homem é bravo. Só que, se eu quero dizer, por exemplo, apenas, em vez de dizer que o homem é bravo, eu quero dizer apenas homem bravo. Eu posso dizer man brave? Não, eu tenho que dizer brave man. Né? Quando a gente não tem o verbo entre o substantivo e o adjetivo, a gente primeiro fala o adjetivo e depois o substantivo. Ou seja, em vez de falar em português, igual em português, que é homem bravo, ou seja, o substantivo e o adjetivo, a gente primeiro fala a característica e depois o termo caracterizado. É a mesma coisa do que se a gente falasse bravo homem em português. Né? Então, homem bravo não é man brave, é brave man. Né? Se fosse mulher brava, seria brave woman, né? Agora, se tem o verbo entre o substantivo e o adjetivo, aí fica igual em português. Artigo, substantivo, verbo, adjetivo, né? Agora, quando não tem o verbo entre o termo que está caracterizando e o termo caracterizado, aí eu vou precisar inverter, tá? Mesma coisa que eu falei lá de mulher bonita. Entre o termo mulher e bonita, tem um verbo? Não. Mulher bonita. Então, primeiro eu falo e depois o termo caracterizado. Não posso falar mulher bonita como woman beautiful. Eu digo beautiful woman. Não posso falar prédio alto como building tall. Eu falo tall building. Eu não posso dizer, por exemplo, país grande como country big. Eu tenho que dizer big country, tá? Pois não, Thiago. Professor, eu queria que você explicasse de novo, por favor, a diferença entre o angry e o brave, por favor. Claro. O brave, ele é bravo ou brava no sentido de alguém que tem valentia, para dizer que alguém tem coragem, né? Então você vê lá um policial é, arriscando a vida dele todo dia ali em prol da população. Você fala, não, ele é um homem bravo, ou seja, ele é um homem com valentia, um homem corajoso, né? Você fala que ele é um homem bravo. Aí esse bravo no sentido de você ter coragem, de você ter valentia, de você ser valente, é o brave. Agora o angry, ele é bravo ou brava no sentido de você estar com raiva, né? Então se você quer dizer que você está bravo com o seu amigo, ou seja, você está zangado com ele, você está com raiva dele, aí sim você vai utilizar esse angry para dizer, por exemplo, eu tô bravo, eu estou bravo, I am angry, né? Eu estou bravo com determinada situação. Beleza? Essa é a diferença. Então, o brave sempre vai ter esse sentido de coragem, de valentia, tá? Então, por exemplo, mulher brava, eu digo brave woman. Por que não woman brave? Porque não tem o verbo entre o adjetivo e o substantivo, então eu inverto.
né? Agora, se eu quero dizer que a mulher é brava, no sentido da mulher é valente, a mulher é corajosa, eu digo the woman is brave, igual em português, né? Se eu quero dizer herói bravo, herói é hero em inglês. Então, herói bravo não é hero brave, é brave hero, já que não tem verbo nesse caso. Agora, se eu quero dizer que o herói é bravo, eu vou dizer the hero is brave. The hero is brave, ou seja, o herói é bravo, o herói tem valentia, o herói é corajoso. The hero is brave. The hero is brave. Tá? O último trecho do hino americano fala Land of the Free, Home of the Brave. Né? O que é? Land of the Free é terra dos livres. E Home of the Brave é terra dos bravos, ou lar dos bravos. Né? Home of the Brave é lar dos bravos. Então, terra dos livres, Land of the Free. Home of the Brave, ou seja, lar dos bravos, ou seja, lar dos valentes, lar dos corajosos. Né? Não é Home of the Brave no sentido de lar dos bravos, de pessoas zangadas. Para isso a gente tem o Angry. Esse Brave sempre é o sentido de valentia, de coragem. Tudo bem? E se vocês se lembrarem sempre dessa parte do hino americano, vai ajudar muito vocês. Deixa eu até pegar aqui no YouTube, rapidinho, o trecho final. Então, não se esqueçam, tá? Que brave é bravo no sentido de você ser valente, de você ter valentia, tá? Nunca confunda com angry, que é bravo no sentido de estar zangado, tá? Na sequência, a gente tem o costs a pretty penny. Costs a pretty penny, tá? É uma expressão muito importante que nós utilizamos para dizer que algo é muito caro, tá? Para dizer que alguma coisa é muito cara, tá? Então, você sempre vai utilizar esse cost a pretty penny para atribuir a um objeto ou algum serviço que você está dizendo que é caro, muito caro, tá? Novamente, aquele aviso de cuidado com traduções literais, já expliquei isso, inclusive, na aula de ontem. Cuidado, se você não sabe o que determinada expressão significa, entre em contato conosco pelo WhatsApp para poder certificar, porque muitas vezes você pode colocar uma expressão para traduzir num tradutor e ele vai te dar o significado errado, porque ele vai traduzir ao pé da letra. Então, sempre tome muito cuidado com isso, tá? Então, sempre entre em contato antes para saber, tá? Para tirar a dúvida ali, para você não aprender algo errado, tá? Continuando, a gente tem aqui os exemplos no Corsa Pretty Penny, né? Como se, por exemplo, uma pessoa dissesse para você, eu quero um computador, ou seja, I want a computer, eu quero um computador. Você ia responder para a pessoa que o computador custa muito caro, ou o computador é muito caro. Você pode dizer tanto computer costs a pretty penny, quanto computer costs a pretty money, tá? Tanto costs a pretty penny quanto a pretty money significa que algo é muito caro, né? Custa muito dinheiro, digamos assim. Então você pode tanto dizer
costs a pretty money ou costs a pretty penny, sem mudar o sentido da expressão. Se uma outra pessoa dissesse para você que precisa de um iPhone, né? Então, I need an iPhone. Eu preciso de um iPhone. Você iria responder que iPhone custa muito caro, ou seja, iPhone costs a pretty penny. iPhone costs a pretty penny ou iPhone costs a pretty money. iPhone costs a pretty money, tá? Se uma pessoa disser para você que ela quer um Tesla, ou seja, I want a Tesla, I want a Tesla. Você vai responder que Tesla custa muito caro, Tesla custa muito dinheiro. Você pode dizer isso através de Tesla costs a pretty money, Tesla costs a pretty money, ou Tesla costs a pretty penny. Tesla costs a pretty penny. Tesla costs a pretty penny. Se outra pessoa diz para você que ela quer um avião, ou seja, I want a plane, I want a plane. Eu quero um avião. I want a plane. Eu quero um avião. Você vai dizer que avião custa muito caro, ou seja, plane costs a pretty money. Plane costs a pretty money ou plane costs a pretty penny. Tá? Avião custa muito caro. Para finalizar, se uma pessoa diz para você, eu preciso de uma Ferrari, né? Ou seja, I need a Ferrari ou I need a Ferrari. Você vai dizer que Ferrari custa muito caro, ou seja, Ferrari costs a pretty money, Ferrari costs a pretty money, Ferrari costs a pretty money, ou Ferrari costs a pretty penny, Ferrari costs a pretty penny, Ferrari costs a pretty penny, tá? E para fechar a nossa aula, nós temos o Every cloud has a silver lining, uma expressão que significa que sempre há algo de positivo em uma situação ruim. Então, você vai utilizar essa frase para falar para uma pessoa que vai estar, por exemplo, se lamentando de uma situação com você, né? Falando, eu perdi meu emprego, que coisa horrível, não sei o que eu faço da minha vida. Daí você fala, não, fique calmo, né? Sempre há algo de positivo em uma situação ruim, né? Você foi mandado embora, mas agora você pode entrar em outra empresa que vai te valorizar mais, que vai te abrir novos horizontes. Então, sempre há algo de bom em algo ruim, né? Em uma situação ruim. Então, você vai utilizar essa frase justamente nessas situações. O every cloud has a silver lining, tá? Então, se uma pessoa diz para você, por exemplo, que está triste, né? Porque, sei lá, porque reprovou em tal matéria em um semestre da faculdade. Daí a pessoa fala, eu estou triste, I am sad. Daí você fala, every cloud has a silver lining, ou seja, sempre há algo de bom em uma situação ruim. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining, tá? Se uma pessoa, né, uma amiga sua diz para você que está brava com ele ou com o namorado dela, ou seja, I am angry with him, por alguma coisa. Aí, aqui entra o angry que eu falei antes, né? O brave é bravo no sentido de alguém ter valentia, né? Aqui o angry é de irritado, está zangado. Então, I am angry with him, eu estou bravo com ele, eu estou com raiva, eu estou zangado com ele. Aí você diz, não, sempre há algo de bom em uma situação ruim. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Você apenas responde isso, tá? Vamos supor agora que um amigo seu tem entrado para academia, está falando lá para você que está cansado, né, se matriculando na academia na segunda-feira, hoje é a quarta, já está cansado, está com dor no corpo, daí fala para você, I am tired, estou cansado. Daí você fala, every cloud has a silver lining, ou seja, sempre há algo de bom em algo ruim. Né? No caso, você está com dor porque você foi na academia, mas essa dor é porque você está fortalecendo seus músculos, né? O seu corpo tá fazendo mais atividade. Então, sempre tem algo de bom em algo ruim, ou seja, você vai ter benefícios apesar da dor. Então, sempre vai ter algo bom em uma situação ruim. Every cloud has a silver lining, né? O mesmo, né? Se uma pessoa diz para você que está muito ansiosa, né? Uma pessoa que vai viajar daqui a 2 semanas e faltando 14 dias, 15 dias para a viagem, a mala já está pronta, né? E a pessoa fala que está ansiosa, né? E as pessoas às vezes ficam muito mal por conta disso, né? Da ansiedade. Daí ela fala, I am anxious.
I am anxious, né? Eu tô ansioso, eu tô ansiosa. Então você fala sempre algo de bom e algo ruim, né? Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Ou seja, sempre algo de bom e algo ruim. Né? Você tá ansiosa, mas tem algo de bom nisso. Quer dizer, você vai viajar. Né? Se uma pessoa está de dieta, lógico que essa pessoa vai estar com fome, né? Mesmo que não seja muito restritiva a dieta, a pessoa vai estar comendo menos do que antes, isso vai causar fome, pelo menos ali nos primeiros dias, né? Então a pessoa diz, I am hungry, estou com fome, né? Mas você fala, every cloud has a silver lining, ou seja, sempre algo de bom e algo ruim. Você está passando fome, mas você vai ficar mais saudável, seus índices ali no seu exame de sangue vai ficar melhor, sua glicemia vai melhorar, seu colesterol vai baixar, né? Você vai ficar mais disposta. Então sempre tem algo de bom em uma situação ruim. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Sempre há algo de bom e algo ruim. É isso que você responde para a pessoa, tá? Então, esse foi o conteúdo que eu separei para a gente ver hoje, tá? Uma mistura de verbos com adjetivos com expressões. Na aula de amanhã, a gente vai seguir mais ou menos no mesmo, na mesma pegada, tá? A gente vai mudando ao longo das aulas, adaptando mais na necessidade de vocês. Amanhã a gente vai começar a aula já falando sobre os verbos no futuro, né? Porque até agora a gente falou no presente, no gerúndio e no passado. A gente vai começar a falar sobre os verbos no futuro. Então, eu recomendo que antes da aula de amanhã vocês vejam novamente o material de hoje e o material de ontem, segunda-feira, tá? Releiam os dois materiais para ficarem bem sintonizados com a aula de amanhã, que além dessa parte aqui que a gente teve, vai ter a parte sobre o futuro dos verbos. Eu vou, claro, dar exemplos com os verbos no futuro, né, os verbos que nós vimos hoje e ontem, né? Então, dê uma boa olhada no material de hoje e ontem, antes da aula de amanhã, tá? Então, está na tela o conteúdo de hoje, né? Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer que eu retome algum ponto específico aqui, ficou alguma coisa confusa, como que tá para vocês? Certo, pessoal. Eu vou finalizar então a aula com vocês por aqui, tá? Enviem suas atividades para correção para a professora Ana, tá? Qualquer dúvida também, se vocês estiverem relendo algum material ou vendo uma aula gravada novamente, entre em contato com a professora Ana, já mandei o contato para vocês, ela fica disponível de domingo a domingo, entre em contato com ela a qualquer momento, tá? Amanhã a gente volta para dar continuidade. Essa aula aqui eu estou gravando, eu vou finalizar a gravação agora. Então, se vocês quiserem assistir novamente essa aula que acabamos de ter, eu vou disponibilizar a gravação para vocês, fiquem tranquilos, tá? E amanhã a gente volta para dar continuidade. Tá certo, pessoal? Até amanhã, bom descanso para vocês.